Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Amazônia Inovadora. Márcio aqui apresentando e hoje temos um convidado muito especial, quase eu travo, né? E substituindo o Leonardo, o Jonatas aqui. Pô, fala galera, um prazer estar aqui, né? Substituindo o Léo, tá em viagem, enquanto isso a gente vai ficando por aqui. Então, voltando ao nosso entrevistado, é convidado, né? Ele é empresário, empreendedor, palestrante, educador, mentor, gestor, Reinier Freitas. Muito bem-vindo. Obrigado, Márcio, pelo convite, né? Agradecer ao Léo também, que não está aqui presente, mas é através dele que eu pude conhecer, né? Um dos grupos que a gente faz parte aí do ecossistema de inovação, empreendedorismo, tecnologia. E aí o nome, né? Amazônia Inovadora, né? Bateu muito com um projeto que eu vou anunciar aqui hoje também e divulgar. Sim, com certeza. Excelente, vamos já falar sobre isso. E fiquei bem curioso, né? A gente fez uma pré aqui, conversou, acabar que foi um podcast extra, né? Então, queria saber como é que você chegou. Como é que foi o teu caminho para chegar hoje no ramo da educação, né? Empreendedorismo? Você já foi funcionário público ou já trabalhou com CLT? Como é que foi tua carreira? Como é que chegou até aqui? Até para ajudar aí no resumo, né, das funções, mas assim, hoje eu me apresento como um gestor empreendedor educacional, né? Que acaba resumindo um pouco o que você falou. Nome longo, né? É um nome longo, né? Porque... E aí vai fazer mais sentido quando eu estiver explicando aqui. Bom, eu sou de família de empresários, né? Meu pai e minha mãe são empresários. Também minha família, por pai de tias, tios, primos, muita gente são empresários. Principalmente no ramo de detetização. Não tem nada a ver o que eu faço hoje, mas tem a ver com a veia de empreendedorismo, a veia de gestão que eu faço hoje, sim. E até então, como qualquer pessoa que está se formando, né? A tendência é seguir o espaço da família. Então, claro, eu trabalhei na família, na empresa familiar, e dentro das funções todas eu sempre me identifiquei com a área administrativa. Por quê? Porque na época eu tive acesso muito cedo à tecnologia, né? Então, com 8 anos, isso há 30 anos atrás, sim, eu tenho 38 anos, né? Já entregando a idade aqui. Muito novo, né? Há 30 anos atrás eu tive acesso ao computador e também muito perto do acesso à internet. Então, sou considerado aquele nativo digital, né? Tive acesso a videogames, então assim, hoje o que eu posso resumir na área de tecnologia é muito do que eu tive acesso, mais do que eu estudei, mas ajudou, claro, a estudar. E aí avançando um pouquinho mais, eu pensei em fazer administração, claro, né? Meu pai é empresário, minha mãe é empresária, né? Meu pai, ele é aquele empresário A empresa da família foi uma escola para você? A empresa da família foi uma escola, eu trabalhei em várias funções e me identifiquei na área administrativa, então eu falei, vou fazer administração. Meu pai tem uma empresa até hoje e ele não tem ensino superior, né? Não tem ensino técnico. É aquelas pessoas que empreendem pela atitude e vão aprender. Empreendedor nato, né? O empreendedor nato, né? Escola da vida. Notório saber e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o curso de administração e aí eu vou ajudar a empresa a expandir ou eu monto a minha empresa, né? E vou ser bem sucedido. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Quando eu comecei a fazer administração, primeiramente eu pensei, vou estagiar em várias áreas para poder identificar, né? Sempre tinha um entendimento que estágio é para você aprender, não é para ganhar dinheiro. E na época eu acho que a gente nem recebia, na época a gente trabalhava pro bono, né? Nem são remunerados. Não era remunerado. Então eu trabalhei em várias áreas. Sempre a área de tecnologia eu acabava caindo pela facilidade de estar usando, né? Eu era aquele famoso UTI da família, né? Sei como é. E aí foi avançando. Numa dessas experiências, por uma questão egocêntrica, eu sempre falo isso, né? Que eu falei, quer saber? As pessoas vêm pedindo ajuda. Reinier, ajeita isso aqui, Reinier. E tu cansou, né? Aí eu cansei, eu falei, quer saber? Eu vou montar um treinamento. Aí eu fiz uma apostila, na época eu trabalhava... meu primeiro estágio. Cansou porque tu era visto, era o cara do TI, todo mundo queria eu era o cara do TI e eu tava estagiando na área de administração, não tinha nada a ver, né? Sim. Mas eu ajudava uma vez ou outra, só que aquela uma vez ou outra começou a tomar muito do meu tempo. E aí eu tomei uma atitude de montar esse treinamento. Meu primeiro estágio no setor público, né? Que eu também tenho uma certa experiência, né, no setor público. E aí eu montei um curso de treinamento de informática básica, né? E é até engraçado, eu tenho essa apresentação que eu coloco lá disquete, eu coloco lá coisas que hoje em dia nem faz mais sentido. Só mídia esquecida. E aí só em museu que a gente encontra. Tem uma fotinha lá, eu bem magrinho, né, com 18 anos, e eu dei esse treinamento.
Só que, por mais que foi uma atitude egocêntrica minha, de não querer que me incomodasse mais, foi naquele momento que, poxa, eu gostei disso. Eu gostei de compartilhar o que eu sei, eu gostei de ver a cara das pessoas olhando assim. Acendeu uma centelha nova na tua cabeça. Foi né? a centelha. Ali, né? Foi a centelha. Ali foi a centelha. Mas não foi quando eu falei, não, vou migrar para a área de educação. Continuei no mundo da administração. Sim. Por volta dos 20 anos, eu fui para São Paulo. Terminar meu curso de administração e continuar na administração. Fui para São Paulo porque pesquisando, né? E não é segredo para ninguém, São Paulo é a principal metrópole do Brasil. Fui trabalhar lá na Avenida Paulista e aí trabalhei numa empresa na área de educação. Mas eu não trabalhei na função de educação, fui ser estagiário na área de finanças. Eu tinha muita facilidade com finanças. Só que aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa coisa que era bem inicial naquela época, no mundo da internet, né? Que é a educação à distância. Isso em 2006. Eu comecei a trabalhar com um técnico de streaming. O que é isso? É o que a gente faz hoje. Sim. Lives. Só que naquela época era bem mais difícil fazer transmissão. Sim. Né? Imagino. E aí eu fiz vários cursos, aprendi a operar câmera, aprendi a fazer edição de vídeo, aprendi toda essa parte. Aí, em menos de 6 meses, eu virei gerente de aulas online. E na gerência, por volta dos 20 anos, eu montei estúdio, aí começamos a fazer transmissão pela internet e via satélite. E de lá pra cá, é isso, né? Aí já tem uma história muito grande com a educação. Se eu puder resumir, eu trabalhei 14 anos no setor público, né? Trabalhei como gerente de soluções tecnológicas da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, SEDUC AM, que é um projeto muito conhecido, que é o Centro de Mídias de Educação do Amazonas, Sim. que casou com as experiências que eu tive em São Paulo, né? Tanto no Medicel, que hoje é considerado a maior residência médica do Brasil, e a IOB Thompson, que era uma multinacional. Em ambos eu montei estúdio, montei a plataforma de AD e estruturei a parte de educação à distância. Quando eu voltei para Manaus, em 2010, eu fui convidado por então o coordenador na época, né? José Augusto de Melo Neto, que hoje já foi secretário de Educação, né? Foi presidente do CETAM. Sim, isso. E aí eu trabalhei com ele muitos anos mesmo. Excelente gestor, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar com ele também. Trabalhei muitos anos com ele, aprendi muito com ele. E essa foi minha história com a educação, né? E aí aí bate ali, explicando um pouquinho o gestor empreendedor educacional, né? Eu expliquei um pouquinho o educacional. O gestor é porque eu sempre trabalhava na área de gestão, na área de educação, né? Eu sempre geri tecnologias e inovação para ser impactado na educação. Tudo que for tendência. O lado do empreendedorismo surgiu uma coisa naturalmente, conforme você vai fazendo um projeto e tendo visibilidade, as pessoas perguntam, né? Olha, você não pode fazer esse trabalho aqui comigo e tal? Foi quando eu montei uma empresa de consultoria. Aí veio a empresa de consultoria, né? Que na época era Stream Manager. Por que é Stream Manager? Porque eu era formado em streaming e porque Manager é gestão. Sim, né? E aí eu botei Stream Manager. Né? Como todo empresário, eu comecei como um autônomo. Fiz a marca, fiz tudinho, fiz site, mas não quis fazer CNPJ. Comecei para testar, né? Até voltando para startups, que daqui depois a gente pode falar, foi o meu MVP, né? Um piloto. Sim. E aí, como profissional autônomo, eu prestei serviço e tudo mais, em paralelo com o meu trabalho de CLT nas empresas lá em São Paulo, né? E continuei. Quando eu vim para Manaus, eu resolvi montar ela como uma MEI, que é microempreendedor individual, né? E aí, naturalmente, foi evoluindo conforme foi tendo esse serviço e tudo mais, né? Então, hoje eu sou um empresário, né? De uma microempresa, né? Tenho credenciamento em várias empresas como representante, produzo serviço, consultoria e inovação, tecnologia na educação, né? Através desses 20 anos que eu tenho experiência. E a empresa evoluiu para essa EduStream? Ou EduStream? Evoluiu para EduStream, a Stream Manager, porque Edu foi quando me chamou, ficou mais forte a educação, né? Eu já estava saindo dessa parte técnica de transmissão, a parte de estúdio e tudo mais, né? Já estava mais na parte educacional, parte de AD, parte pedagógica, parte de avaliação, a parte de acompanhamento, formação. Então migrei aí, mudei a empresa para EduStream, continuou o Stream porque foi onde tudo começou ali, né? Com transmissão via internet, né? E aí isso explica um pouquinho mais essa parte de empreendedorismo. E essa parte de streaming educacional, você chegou a implementar também na Secretaria de Educação, o CETAM?
Não, tanto aqui no setor público, quando eu cheguei já existia o projeto, né? O Centro de Mídia começou em 2007. Então, em 2007 eu estava em São Paulo trabalhando com a mesma coisa. E aí aqui começou já. Então, quando eu cheguei, eu só fiz expandir o projeto, né? Então, sim. Tinha alguns estúdios, eu comecei a coordenar os estúdios para aumentar. Tinha algumas plataformas que a gente implementou, né? Muito do que eu trabalhei na época que a gente plantou, a colheita a gente viu na pandemia, principalmente. Com aula em casa, por exemplo. Isso que eu já ia citar. O aula em casa, a gente começou... Um projeto que permitiu, né? Ter continuidade. Trabalhei nesse projeto, né? A gente fez vários testes. Era outro nome na época. Mas foi bacana ver isso tendo uma visibilidade grande do que a gente planejou lá atrás, né? Claro, não foi só eu estava dentro da equipe ali gerindo junto com um monte de assessores, professores, técnicos, coordenadores, empresas terceirizadas, né? E também na época o José Augusto, né? Que na época já era de secretário pedagógico, trabalhou diretamente lá e a gente foi avançando aí os projetos em larga escala. Hoje o Brasil inteiro conhece, né, essa metodologia chamada ensino mediado por tecnologia. Sim, com certeza. Muito bom. E hoje, em que você atua especificamente, assim, além do Stream? Qual é o grande projeto assim, da tua empresa? O que tu tá... Pois aí é outro bracinho que a gente fala também do empreendedorismo, né? Voltando àquela experiência que eu tive lá atrás, né, com 18 anos, sempre tive vontade de compartilhar o que eu sei, né? Quando você... É o teu propósito. É o meu propósito. Eu gosto de compartilhar o que eu sei e ver as pessoas aplicando o que eu mostrei para ter resultado positivo, né? Que aí eu acho que comecei a estudar um pouquinho mais sobre o que é inovação. Muita gente não sabe o que é inovação, né? Até como professor, acho que vale a pena explicar um pouquinho, né? Então explica pra gente na tua visão o que é inovação. Até porque o nome aqui, né? Amazônia Inovadora, né? É uma boa oportunidade. Olha, eu vou falar uma coisa que é até polêmica, né? As pessoas falam assim, eu tive uma ideia inovadora, né? Não existe ideia inovadora, né? Exato. Porque assim, inovação, ele tem que ter uma aplicação, tá? Então você tem que aplicar, tem que ter um resultado positivo, aquela aplicação. E existe vários tipos de inovação, tá? Disruptiva, inovação radical, mas isso é questão teórica. Questão prática mesmo, você ter uma ideia, né? Você tem uma ideia, você coloca no papel, você coloca em prática. Se o resultado for positivo, ele é inovador. Não interessa se você usou tecnologia digital. Isso é uma outra crença que as pessoas falam assim... Muita gente acha que inovação precisa de tecnologia digital, eletrônico, robô, né? Robô, automação, IA. Inovação é isso, é você colocar, fazer acontecer, mas ter um resultado positivo. Não adianta assim, eu coloquei em prática. Fiz uma roda quadrada. Né? E aí, hoje em dia, a roda quadrada faz sentido. É um retrocesso. É um retrocesso, né? Faz sentido? Não, eu coloquei em prática. Até o meu aluno falou, professor, eu coloquei em prática. Mas não tem resultado positivo, não tem impacto. Então não é inovação. Pode ser uma invenção, né? Pode ser outro tipo de termo. Pode ser uma péssima invenção. Uma péssima invenção, né? E a invenção é isso também, né? Tem muitas invenções que não fez sentido um monte de vezes. E aí, por isso que foi, não, essa invenção teve sentido. Aí é uma inovação, né? E então é isso. A outra crença que eu queria falar também é deixar claro que muitas inovações não dependem da tecnologia digital. Sim. Mas todas as inovações dependem de tecnologia. E aí vai um pulo do gato. Tecnologia é tudo que a gente usa. O copo que está aqui do meu lado é uma tecnologia. Porque houve um estudo técnico para poder ter a pegada aqui da mão para não vazar água. Então tem tecnologia. Todo lugar tem tecnologia. A manipulação do vidro. Manipular, né? A areia não existe inovação sem tecnologia. A tecnologia de maneira geral que eu tô falando. Não digital, não eletrônica, né? Que as pessoas, quando a gente fala tecnologia, imaginam já um robô, um computador. E claro, com as startups, com essa onda de boom de aplicativos, quando você fala startup, eu falo, qual é o teu aplicativo? Também é outra crença errada, né? Mas isso é um papo bem amplo, né, de startup, mas só para resumir, voltando à pergunta do Márcio, qual é o projeto hoje que é a tua menina dos olhos? Para mim é esse aqui, né, que eu tô até com a camisa, né? Edu Inovan, até fazendo uma brincadeira aí, Amazônia Inovadora. Eu gostei também da pegada do podcast e principalmente do nome, né? Então assim, o Edu Inovan, de novo, Edu Inovan, o que é isso? Edu de educação, Inova de inovação e o AM, né, de Amazônia. Isso. Então, na verdade, a educação inovadora da Amazônia. Perfeito. Tá? E por que surgiu isso? Eu lembro que eu falei que eu sempre tive esse propósito de querer compartilhar para mais pessoas. Primeiro, você não consegue fazer nada sozinho. Você consegue fazer só com parcerias e com mais pessoas. Muitas das inovações que eu trabalhei era inovação fechada. O que é isso? Aí a pessoa me contratava, eu recebi por isso, mas não podia ficar compartilhando inovação.
que a gente fazia nas empresas, no instituto, nas universidades e tudo mais. Ah, mas como empresa você poderia prestar o serviço. Mas é um serviço tradicional, ou seja... Às vezes tem NDA para tem um monte de coisa. Aí eu pensei, como que eu posso fazer isso? E aí em 2015, por isso que eu falo que sempre as coisas se convergem, né? Em 2015 eu também estava na secretaria. Eu fui convidado para montar a primeira comunidade de educadores Google, chamado GG, no Norte. O GG Manaus, que é Grupo Educadores Google, por que eu fui convidado? Na época pelo presidente do Google Brasil, por causa que eu era o coordenador do projeto do Google lá na Seduc, né? E aí na época eu falei, não, mas presidente, eu não me considero educador. Eu me considero um administrador, um técnico, né? Não me considero um educador para montar esse grupo. É melhor você indicar um professor. Aí foi quando ele falou, Renier, você é o cara que gosta de educação, você é o cara que está lutando por isso, você está impactando, você tem todas as habilidades. Né? E foi quando ele falou que educador não está ligado à formação. Não tá ligado ao título. Precisa ser um professor, bacharelado, nem licenciatura plena. Não. Tá ligado ao ato de querer melhorar a educação, de querer impactar a ação. A ação de ensinar. Não só de ensinar, porque ensinar é um dos braços da educação. Certo. Né? No caso ali, o meu papel era, como administrador, colocar um projeto para implementar. Que eu faço isso, eu implemento projetos. Aí eu falei, tá bom, vou pegar isso como desafio. Aí eu montei o primeiro grupo de educadores Google da região norte, que foi o GG Manaus. Foi ali que eu tive aquela experiência de comunidade, inovação aberta, compartilhar as boas práticas, de forma gratuita, de forma voluntária, estratégia, reunir pessoas. Então fui fazendo isso. Só que quando foi em 2017, de novo, né? Eu acho que quando você... tenho certeza. Quem é realmente empreendedor, ele não fica quieto. Ele sempre tá fazendo alguma coisa diferente, né? E às vezes mais de uma coisa. E mais de uma coisa, com certeza, né? Até brinco com outros colegas do empreendedorismo, que a gente tem várias camisas, né? Então eu até pergunto, qual camisa tu tá aqui hoje? Né? Exatamente. E eu, assim, aí eu, pra me focar... Mas a pessoa tenta ter um foco, mas... Tem que ter um foco, não tem que ter um foco, né? Mas às vezes a pessoa, ela tem uma tendência a ser curioso, né? Eu acho que o empreendedor é uma pessoa curiosa, né? É isso, e eu acho que... Eu acho, não de novo, né? Tendo certeza que empreendedorismo é uma movimentação, você tá se movimentando toda hora, né? E aí, com 2017 eu peguei assim, quer saber? Tá ótimo esse projeto do Google, eu posso continuar fazendo. Eu mobilizava cerca, na época, como líder, e ajudei a nomear outros líderes, cerca de 100 a 300 pessoas por evento. Fora as atividades no marketing digital, redes sociais e tudo mais, mas presencialmente 100 a 300 pessoas, né? Do Amazonas inteiro. Inclusive fizemos uma edição em Manacapuru. Só que em 2017 eu pensei assim, quer saber? Por que não fazer algo nosso? Por que não fazer com a nossa identidade, com a nossa marca? A mentalidade de empreendedor também. Né? Não tenho nada contra o Google, pelo contrário, eu tenho várias certificações do Google, eu sou conhecido... uma plataforma maravilhosa. Eu sou conhecido como Google Boy, né? Eu tenho certificações e tudo mais, eu gosto, eu uso essas ferramentas. É gigantesco. Mas eu acho que a gente pode ter sim uma identidade nossa. Foi quando nasceu o EduNovan. Na época era Educadores e Inovadores do Amazonas, né? E por que inovadores também? Porque eu fiz uma certificação na época do Google, que era o Google Innovator. Eu tinha todas na época, né? E essa certificação era a terceira vez que eu estava tentando. Aí eu não consegui de novo, né? Porque o Google entendeu que eu não era bem um professor. Talvez eu não... Aquele professor de sala de aula, né? Um educador. Uhum. E aí eu falei, quer saber? Eu vou mostrar para eles também que eu posso montar alguma coisa. Foi quando eu deixei de ser líder de GG Manaus, continuo o GG Manaus, né? Eu sempre compartilho também. São amigos que estão continuando o trabalho, eu continuo com o engajamento. Mas eu resolvi focar em algo nosso, algo personalizado. Aí nasceu o EduNovan. Que também fazia quase as mesmas coisas, né? Realizava encontros, workshop, palestra, oficina. Aí tem várias estratégias de reunir pessoas. Nossa, muito legal. Mas a diferença do GG primeiro que ele era estadual, né? Na época, né? Em 2017. Sim. Mas em 2018 se tornou norte, porque várias pessoas começaram a participar de outros estados. Aí virou Amazônia. Mas esse é um grande diferencial. O GG ele pensa por cidade e a gente pensa pela região. Outro grande diferencial é que a gente não tem uma bandeira tecnológica. Sentido. O GG só deveria falar, claro, mais das ferramentas do Google, né? Sim, direcionado, né? Direcionado. E fala aí, de AWS, tem Microsoft. Exato. Eu, como uma pessoa da área de tecnologia, eu sei que tem outras soluções. Não existe uma solução única para tudo, né? Existe a necessidade do cliente, do usuário, e a gente vai buscar a solução. Nesse entendimento, eu fiquei mais aberto ao projeto. Eu poderia fazer qualquer bandeira. Foi quando a gente fez evento com a Microsoft, a gente fez evento com
Hoje, eu estava fazendo as contas antes de vir para cá, mais de 300 parceiros ao longo de 7 anos, né? São 7 anos de projeto, de comunidade. Hoje é um negócio de impacto social. Ele foi evoluindo. Ele começou como uma comunidade, começou como um grupo de WhatsApp, foi evoluindo para pequenos encontros, lives, e aí foi expandindo, né? Foram mais de 300 atividades. Esses encontros que você fala são lives, são streams que você faz ou são presenciais? Pois é, encontro. Eu acho que vale uma aspa aí. Eu peguei também uma experiência de um outro projeto que eu trabalhava, que atuei, ainda ajudo, né? Mas não como ativamente eu fazia, que é a comunidade de startup de Jaraqui Valley. Eu participei muito tempo como... Com o Daniel, né? Com o Daniel, com a Gláucia, Marcelino, né? Um abraço pra eles aí, Olinda. Participei muito, né? Em 2015 conheci a comunidade, foi no mesmo período que eu tava criando o GG Manaus, e eu gostei da pegada do Jaraqui Valley. E aí eu pensei, como é que eu faço para unir a pegada de startups, que é os meetups, a negócios, gerar, sabe, essa pegada de inovação de startups com a galera de educação. Meio que foi uma fusão do GG Manaus com o Jaraqui Valley e nasceu do Novan, né? Então, voltando para o encontro na verdade era um meetup. Só que a gente falava para educadores, até para por uma questão também de valorizar a língua portuguesa. Eu também gosto de valorizar a língua portuguesa e os educadores gostam também, né? Diferente do pessoal da tecnologia que gosta de palavras de inglês americanas. Usa sem perceber. Vai usando, né? Perceber. Porque é tendência, talvez é modinha. Mas na educação a gente gosta de traduzir isso. Então a gente traduziu o meetup, que é encontro. Sim. E tinha a mesma pegada. Só que a diferença é que a gente fazia um engajamento, perguntando para a comunidade qual é o tema que vocês querem que a gente fale. E aí o pessoal votava, né, no WhatsApp e a gente trazia um especialista para falar do assunto. Na época, o primeiro meetup, em 2018, foi metodologias ágeis. Olha que coisa, né? E isso foi uma quebra de paradigma, porque metodologias ágeis é muito para a galera de tecnologia e de gestão. Mas o que o pessoal de educação tem a ver, né? Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quem trabalha com gestão de projetos, né? Sim, eu até vou mandar um abraço aí pro Lucas, né, que foi o nosso primeiro aí facilitador, né? Hoje ele mora em São Paulo, né? Que ele é um especialista da parte do Agile. E aí como eu frequentava outros ambientes, e isso como meu papel, eu faço um duplo papel, né? Eu frequento outros ambientes que teoricamente não é da bolha da educação, para ver se eu consigo converter para cá. Ao mesmo tempo, eu faço uma espécie de headhunter da educação, que é o quê? Eu fico verificando o que tem de boas práticas ocorrendo na região. Seja educador, seja projeto, seja prêmio, seja edital, seja vagas, para a gente pegar e compartilhar as boas práticas. É um trabalho difícil, porque é um trabalho de curadoria manual, assim, né? Hoje, com a inteligência artificial, eu tô procurando desenvolver alguma coisa nesse sentido. Facilitar o processo, né? Mas é muito do feeling da pessoa, né? É difícil eu passar minha experiência de 20 anos para uma inteligência artificial e falar, agora procura educadores e temas nesse assunto. Você pode treinar um GPT, mas é muito personalizado. É muito do feeling. Você bater o olho assim e falar assim, pô, esse cara aqui é um educador. Mas Renier, esse cara aqui é um militar, mas não tem nada a ver a formação dele. Ou então, como já aconteceu de crianças que a gente compartilhou como educador inovador, porque ele compartilha realmente prática de educação, né? Então foi isso, né? Os encontros foi uma estratégia, uma das primeiras estratégias que a gente usou para reunir pessoas, falar de educação, né? E deixar uma perguntinha. E agora? O que eu faço com essa fala? Porque a diferença dos encontros, dos meetups também, conversa ali, faz network também, claro, né? Mas faltava assim, tá, e aí? Conversamos sobre isso, sobre o problema do salário do professor, o problema dos alunos não estar prestando atenção na aula. Onde essa conversa vai chegar? Onde vai chegar? E aí foi surgindo outros projetos, como a oficina do Novan. Renier, você falou sobre metodologias ágeis, o cara deu uma palestra ótima, mas eu queria aprender isso, como que eu faço? Aí curso de Scrum. Aí trouxe Kanban. pessoas, trouxe tudo, fizemos oficinas, fazemos oficinas lá. Aí, depois foi para exposições. A gente ainda faz exposições nos principais eventos hoje aqui na Amazônia, né? E, enfim, são várias estratégias, mas no resumo, né? Inclusive na pandemia, a gente bateu recorde de lives. E essas oficinas são privadas? Ela tem financiamento? Não. E isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, como é que tu consegue manter isso funcionando, né? Sim. A gente não cobra nada. A gente convence o facilitador que ele vai compartilhar lá a sua experiência, ele não vai cobrar, mas a diferença é que ele vai poder divulgar lá o seu negócio no final. Então ele ganha, eu coloco ele no meio de pessoas de tomada de decisão, não só professores, não estou menosprezando professores, mas assim,
Às vezes o professor não tem poder de decisão numa escola. O professor anda muito na ponta, né? E aí, quando eu falo para ele que tem diretor, tem reitor ali participando, tem coordenador, ele se interessa e, é claro, ele vai divulgar seu trabalho. E aí deixa o contato lá, e nisso uma escola ou outra contrata. Então ganha os participantes. É como se fosse uma rede do bem ali. Isso, é um hub que eu conecto, né? Ah, sim. Os usuários ganham, porque eles têm acesso a um conteúdo de ponta e de forma gratuita. Os facilitadores, que são empresas, ganham porque divulgam seus produtos. E a gente ganha porque as pessoas falam assim, poxa, eu conheci isso através do Edunovan. A gente não ganha financeiramente, mas a gente ganha por escala, né? Hoje, se você perguntar assim, Renier, poxa, vocês precisam fazer um evento, como é que vocês conseguem espaço? Hoje a gente consegue qualquer espaço e estrutura que a gente quiser. Seja em universidade, faculdade, escola. Bora organizar um evento, a gente consegue. Porque a gente tem já carta branca com as pessoas que a gente fez trabalho, né? E eu até falo assim, o fim não é comercial, mas pode ser, o fim não é comercial. Na verdade, o objetivo não é comercial, mas o fim pode ser comercial. Exemplo. Pode gerar negócios, né? Gera. Pra mim, gerou muito negócio pra minha empresa. Sim. E eu nunca divulguei minha empresa na comunidade. E olha que coisa engraçada. Não foi necessário, né? Por que não foi necessário? As pessoas chegam naturalmente comigo e perguntam, Renier, tu divulgou um link lá sobre inteligência artificial, na educação e tal. Conhece alguém que pode falar isso pra ele? Eu preciso de um palestrante. Aí eu falo, olha, minha empresa pode falar sobre isso. Eu tenho uma empresa que faça. E aí, naturalmente, as coisas acontecem, né? Então, é uma coisa muito orgânica, né? Então, por isso que eu não preciso cobrar uma palestra, uma oficina ou uma divulgação no nosso site. A gente faz hoje a gente tem um projeto chamado Edunovan News, que a gente divulga as boas práticas na região. Prêmios, educadores que ganham prêmio e tudo mais. Mesmo que às vezes ele não autorize, né? Mas é boa prática. E o que é bom, a gente quer compartilhar. Não, mas é muito bom, né? Compartilhar, né? Sim. O conhecimento. Eu acho excelente. Então, a Edunovan, ela chega até essa questão do educador, né? E o aluno. E as pessoas, a pessoa que quer se capacitar profissionalmente. Já tem algum projeto, já tem uma visão em relação a isso? Pois é. Já fez algum trabalho? A gente... Para alcançar, né? Quem tá na ponta lá, né? Exato. A gente acredita muito, claro, no profissional de educação, porque ele é um multiplicador. O professor é o grande multiplicador, né? Se eu motivo ele e capacito ele, é natural que indiretamente vai chegar isso pro aluno, tá? A gente não é assim, vai ter um curso aqui para aluno. Por quê? Vamos partir do princípio que existem empresas que dão treinamento para alunos, como Sebrae, Senai, Setan e por aí vai. Existem escolas que querem oferecer ensino médio, ou então ensino superior, né? Enfim, eu até citei uns nomes aqui, eu peço até desculpa, mas são nomes famosos aqui na região. Não, né? É válido, eu acho muito então, válido. Assim, a gente não entende que a gente é um concorrente dele. Pelo contrário, a gente não vê concorrência com ninguém. Com ninguém, né? Eles concorrem entre eles, mas a gente não vê concorrência com ninguém. Pelo contrário. Mas tu divulgou falando, a gente não tem, desculpa a palavra, rabo preso com ninguém. Se a gente quiser divulgar, se for uma boa prática, a gente vai divulgar, tá? Até entrando, assim, não entrando na política, mas a gente não evita também trabalhar essa questão de política para não ter realmente um rabo preso para a gente não poder divulgar. Então, respondendo a tua pergunta, no meio da educação, do aluno, na verdade, né? O de estudante, que, se não me engano, é em agosto, né? Eu fugi uma cabeça, acho que é agosto. 11 de agosto, se não me engano. A gente divulga boas práticas na área do estudante. Então, curso que está realizando, olha, tá nesse curso. De novo, boa prática. O que for boa prática tá lá. Mas a gente confia muito ainda no profissional de educação para chegar até o aluno. É mais fácil eu convencer um professor e ele vai lá e convence sua turma de 40 e ele multiplica. Por isso que a gente cresceu assim, né? A gente cresceu assim. Isso é muito bom. E em relação a... O que você acha hoje que está muito em moda, né? Está muito na moda. A inteligência artificial, tipo o GPT e afins, né? Qual o impacto disso na educação? Tipo, quanto isso vai impactar os professores, pedagogos, gestores e os próprios alunos? Como é que você vê esse futuro? Eu vejo presente, né? Porque, assim, eu posso falar bastante sobre isso, porque como eu sou consultor, gestor e também professor, então eu posso falar dessa ponta e da outra ponta, né? As pessoas têm que entender o seguinte, que a inteligência artificial é uma ferramenta. Muita gente tem medo, né? De tomar emprego, e aí, se revoltar contra a humanidade. Né? Exato, né? Mas a grande verdade é o seguinte, vamos lá. Se você pegar a educação, vamos começar
uma maneira mais formal, o giz, a lousa e o giz. Puxa, veio a lousa com o pincel, substituiu o giz, né? Ninguém reclamou, né? Foi uma inovação. Por que ninguém reclamou? O que vocês acham? Porque ele parou de se sujar com giz Exatamente. e ficou mais bonito a letra, né? Trouxe uma qualidade. Mais legível, né? eu Então, acho. por que o professor não reclamou? Porque ele viu que é um benefício para ele. Isso. Então, as pessoas têm que entender que qualquer inovação, qualquer tecnologia, qualquer avanço, implementação, tem que ficar claro para quem está implementando, para quem vai ser usuário, o que vai beneficiar ele. E aí veio, claro, aí vamos avançando um pouquinho mais. Aí veio o projetor. Aí o projetor, alguém reclamou? Poxa, eu vou parar de copiar a lousa toda e vou passar uma imagem inteira. Nossa, o projetor vai substituir a minha escrita. Ninguém reclamou. Por quê? Porque ele parou de escrever aquele monte de coisa e só botou uma imagem. Escreve uma vez Ele faz só o quê? Uma pontuação. Ele escreve uma vez e projeta. Vocês entendem que várias tecnologias foram implementadas, mas não reclamou? Computador, smartphone, tablet e tudo mais. Agora vamos falar do polêmico inteligência artificial, né? O ChatGPT, claro, é uma das plataformas milhares que existe, tá? Sim. Sim. Primeira coisa, inteligência artificial existe já há mais de 50 anos. Nas universidades e tudo mais. Porém, É verdade, né? popularizou com o ChatGPT. E aí foi uma jogada de marketing da OpenAI, jogou lá, ó, vou jogar no ventilador, né? E aí vamos ver o que acontece. Foi uma jogada de marketing que aconteceu, parecia comprado pela Microsoft, tem uma historinha aí, tá? Mas falando pro usuário final, o grande susto que tem é que a inteligência artificial é muito rápida, diferente das outras, que demoraram um certo tempo para as pessoas tomarem acesso. Existe um gráfico interessante, você joga aí no Google, né? Que ainda a pessoa joga no Google, mas já está mudando isso, você já joga já na inteligência artificial, no ChatGPT, no Gemini, que é também uma plataforma de texto de inteligência artificial similar ao ChatGPT do Google, né? Generativa. Tem o Copilot do Microsoft, enfim, cada um com a sua. Você pode jogar lá. Tem um gráfico que mostra, né? Quantos anos levou pro Facebook ser usado em milhões, né? E vai falando, né? E o ChatGPT, em questão de minutos, chegou aí Em um único dia, né? Em um único dia chegou lá, acho que 100 milhões de usuários, né? Casa de milhões, é verdade. Milhões. Enfim, aí tem esse susto. Essa conversa que a tecnologia digital, eletrônica, vamos deixar mais claro, vai substituir o ser humano, isso aí não é de hoje, né? Vamos falar dos filmes ficção científica, né? Exterminador do Futuro e tal, isso já tem, é muito tempo já tem. Vamos falar assim na Revolução Industrial, aí voltando ao papel de professor, né? Revolução Industrial 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, já tinha essa discussão. Sim. Teve e foi ocorrendo. O quê? Aquele trabalho manual que um ser humano fazia, a máquina começou a fazer de forma mais rápida, mais certa, sem reclamar, né? E aí aquela pessoa que não se atualizou, pô, mas eu só sei fazer isso. O outro que se atualizou, que é ajeitar, parafuso, né? ajeitar esse braço robótico, Prestar manutenção. esse não ficou sem trabalho. Mas aquele que ficou só... Não, eu só faço isso, esse foi substituído. Em resumo, o ser humano, não vou nem falar profissional, o ser humano que não, né, usar, não vou falar dominar também. Isso é uma coisa que eu não gosto que fale assim. Eu até falo para meus alunos, não fale que você domina a tecnologia, tá? Você é um usuário. Dominar é uma palavra muito forte. E dominar quanto tempo? Você domina em 1 minuto. Depois, no seguinte minuto, já mudou tudo, tá? Então você é um cara que é um usuário, um cara que tá pesquisando, tá ali, tá usando, beleza. Então você tem que estar usando. Então hoje, se um profissional, uma pessoa que não usa tecnologia digital, eletrônica, como inteligência artificial, vamos falar um pouquinho mais assim, moeda digital. Quem tem moeda digital? Faz uma pesquisa, pouca gente tem. E você não está habituado, né? Você vai ser substituído para quem usa. É simples assim. Agora, o medo, ele não se reflete na realidade. Eu falo isso porque eu já estou lá na sala de aula, eu vejo. Quando você vai para lá na sala de aula, existem 2 tecnologias que existem já mais de 30 anos. Eu vou dar um chute aqui porque realmente eu tenho que pesquisar. Mas mais de 30 anos. É a aula com projetor e PowerPoint. Se você acabar hoje com o projetor e o PowerPoint, aí tu vai ver uma revolução na educação. Todas as aulas são assim. É a famosa aula conteudista. O professor fala, ainda tem a metodologia, tá? Que é uma outra coisa que a gente pode discutir. Ele fala. Ele projeta, o aluno copia. Esse ainda é
em sua grande parte, a educação. Principalmente no Brasil, tá? Sim. Em outros países eu não posso falar com propriedade, mas no Brasil com certeza. Ah, mas Renier, ali na escola tal, usa metodologia ativa, usa robótica, usa make. É uma pequena parcela. Então, quando eu falo em inteligência artificial, nós temos que entender o seguinte, tem que ter toda uma estrutura para um ambiente tecnológico para que ocorra isso. Ah, mas todo aluno tem um smartphone. Mas muitos deles, às vezes, não tem internet, né? Muitos deles, quando você vai para um ambiente, e eu tentei de tudo que é forma em locais da aula, não pega o sinal de Wi-Fi, não chega nem rede móvel. A gente E aí precisa de internet livre para todos, né? Você fala assim, todo mundo tem internet. Será? Já experimentou dar aula no interior do Amazonas? Eu dei muita aula no interior do Amazonas. É desafio. Então é um desafio. Então as pessoas falam muito assim, eu até pergunto assim, qual é o local que tu tá falando? Qual é o momento? Tá falando onde? Na Coreia do Sul? Tá falando na Alemanha? Tá falando na Suécia? Tá falando na Finlândia? Ou tá falando lá em Alvarães, Uricurituba? Ou vamos pra comunidade sagrada de família, que é lá, né? Indígena. Vamos falar um pouquinho mais. Tá. Então, eu morei em São Paulo. Talvez chegam mais perto de uma grande metrópole, assim, mundial, mas é uma grande metrópole. E usei lá a estrutura. Assim como eu também tive essa realidade lá numa comunidade indígena. Então, inteligência artificial não é para assustar. Até porque, assim, todo mundo está usando, mas de maneira curiosa. São poucas pessoas que estão usando, assim, de uma maneira produtiva. Usando como uma ferramenta produtiva. E eu ainda vou além. São poucas pessoas ainda que estão usando de maneira para negócios. Né? Então, assim, vamos lá. Nós estamos no PowerPoint projetor ainda. Muita gente não usa cultura make, muita gente não usa metodologia ativa, muita gente não usa robótica, muita gente não usa educação financeira, educação digital. Tem vários passos para eu ficar meio assustado pela inteligência artificial, né? Então, algo mais básico. Por exemplo, o que tu acha desse modelo ainda, acho que mais que centenário, né? De se aprender. Esse modelo professor ali na lousa e o aluno na cadeira. O modelo mais centenário, você acha isso ainda efetivo hoje? Ou a gente precisa remodelar isso aí? Aí eu vou ser sempre aquele cara, depende. Vamos lá. Isso tem um tabu, tá? Quando você fala aula conteudista, que é aquele que você fala, em algum momento é necessário. Tá? Não é que é errado, ele é necessário. Uhum. Tá? Principalmente na parte teórica. Por exemplo, em algum momento... Mas isso é uma crítica minha com relação à ementa no modo geral. Tem muita parte teórica, né, e não coloca em prática aquilo. Você falar assim, quando foi... aquele empirismo, né? Por exemplo, quando foi criado o empreendedorismo? Aí tem lá, 1800 bolinha, começou o conceito e tal. É legal. Mas pro aluno que vai empreender, para isso não interessa em nada. Para quem vai empreender, não interessa para nada eu saber quem inventou a teoria tal. E eu sou professor de empreendedorismo, não tô falando isso. Mas como a ementa vem, eu tenho que dar essa aula. Tá? E nesse momento, eu não tenho como criar metodologia ativa, vamos trabalhar em grupo, eu tenho que passar a teoria. Eu sou obrigado a passar pela ementa. Os professores são obrigados, eles podem mudar a metodologia, sim. Mas nesse momento, ele vai ter que ser conteudista. Aí eu cheguei lá na parte do modelagem de negócio. Aí sim. Modelagem de negócio, eu vou falar para eles montarem um grupo, terem uma ideia, e vou pedir para eles rascunharem aqui. Aí eu consigo colocar práticas, estilo de oficina, design thinking e tal, Canvas. Tem várias ferramentas aí que a gente sabe do empreendedorismo. E aí, assim, Márcio, isso depende muito. Infelizmente, por exemplo, a educação básica pública, do qual eu tive bastante experiência, as salas são lotadas. Né? Você tem algumas imagens aí, você vai no TikTok, pesquisa lá, né? Tem salas na universidade, hoje, faculdades privadas, que tem cadeira na frente do professor, de tanto aluno lotado. Porque elas estão preocupadas em faturar, e os alunos estão preocupados em se capacitar. Ou, entre aspas, né? Só ter o certificado. Eu acho que é só ter o certificado, porque, sinceramente, não tem como aprender com esse monte de gente. Essa educação em massa, ela é um reflexo, uma sequela da Revolução Industrial. De você capacitar em linha de produção, que é o quê? Eu vou colocar um máximo de gente aqui, eu vou capacitar e vou jogar pro mercado. Só que o mercado, ele é muito crítico. Chega lá, tu não sabe fazer uma coisa, tu é eliminado no currículo. Exatamente. Né? E não adianta. Não é o teu currículo que vai deixar tu trabalhar ali. Exato. E a grande crítica que eu falo pra que capacitar tanta gente? Vamos capacitar com qualidade, vamos diminuir esse escopo, né? Uhum. Porque, essa é uma equação simples, porém é difícil de compreender. Vamos lá. Eu tenho várias pessoas se formando e várias pessoas desempregadas. Tem alguma coisa errada aqui, né? Tá entrando muita gente capacitada, formada. Entre aspas, né?
mas é uma formação tradicional. Porque se você pega assim, poxa, você fez uma certificação, você fez um curso livre, principalmente, por que as grandes multinacionais estão optando para pessoas que têm mais cursos de capacitação rápida do que graduações e tudo mais? Vamos lá. O mercado é rápido, né? Isso. Então você tem que se atualizar. Não adianta eu te ensinar aqui, olha, Márcio, eu vou te ensinar aqui e tal. Aí eu chego lá pra ti, eu te ensinei PowerPoint, né? Slide, beleza. E aí uma inteligência artificial, você vai lá, você coloca um comando, por exemplo, o Gamma App, né? Script, né? Eu uso a minha apresentação. Às vezes eu dou palestra, assim, faltando 5 minutos, eu vou lá, eu abro lá, coloco o tema, abro e gero e dou a apresentação. Não importa mais o que você monta, o que importa é que você fala com propriedade que está escrito. E os alunos sabem usar muito bem a inteligência artificial. Eles usam, né? Então, assim, será mesmo que a academia está preparando para o mercado de trabalho? Então tem um grande sistema financeiro aí por trás, que não vai mudar agora. Isso vai ser difícil, infelizmente, né? Só vai mudar quando as pessoas entenderem que não precisa ser aquela escada da vida, assim, normal, né? Saio do ensino médio, vou pra faculdade, vou ser estagiário, vou demorar 10 anos pra trabalhar, vou casar, vou ter filho e tal, vou ter uma casa, vou viajar e vou morrer. Uma cultura padronizada, né? Mas aí o sistema é trabalhado pra você ser assim, né? E tem muitas teorias com relação à teoria do Matrix, né? Exatamente, isso eu sinto muita falta de pessoas falando sobre finanças, empreendedorismo, inclusive questões imprescindíveis como a área fiscal para crianças. Política para crianças. Para criança porque o que ocorre? Você é mentor de startups, né? Como Sim. você falou. Uma coisa que a gente já detectou é que nós mesmos, né, a gente que também empreende, quando você está estudando, a tua realidade ela é muito diferente daquela que quando você pensa em empreender. Porque quando você pensa em empreender no Brasil, você já começa devendo, você tem que contratar contador para abrir empresa, ou tu faturou uma coisinha ali, tu já tem que pagar imposto. E muitas vezes quem está na ideação, né, da startup, a pessoa não tem ideia o tanto de a carga tributária que vai ser sobrecarregada, principalmente, eu tô trabalhando sozinho, preciso contratar uma pessoa, sou MEI, permite, o Brasil permite. Agora não, preciso trazer outra, já não pode, é desenquadrado. Como é que funciona isso para as pessoas? Qual tem sido a tua experiência com as startups, com esse impacto de ele não ter tido a informação antes, né? Ali no ensino fundamental, por assim dizer, né? E ali, no momento que ele vai empreender, ele se depara com a realidade Brasil. Pois é, eu até brinco com uma analogia que quando a gente faz um curso no Detran de dirigir, não é a vida real, né? Ninguém dirige daquele jeito que é ensinado, né? Tem uns vídeos engraçados. Você aprende dirigindo mesmo na prática, né? E é mais ou menos isso, né? A escola, a academia, no modo geral, talvez ela viva uma outra realidade, né? É difícil julgar porque tem muita gente pesquisando o tema e tudo mais, mas assim, de novo, era uma análise simples para saber, beleza, eu saí da faculdade, bora acompanhar agora essa métrica. Por que ele não arruma um trabalho? Porque tem várias trilhas, tá? Você pode arrumar um trabalho CLT, você pode fazer um concurso público, você pode montar um negócio, ou você pode, em muitos casos, trabalhar no negócio da família, né? Mas são trilhas. Na academia, no modo geral, no ensino superior, todo mundo é orientado para ser CLT, para ser empregado. Então, essa mudança... Para você ser a ferramenta. Para você ser a ferramenta, tá? Porque também parece que não é interessante todo mundo ser empreendedor. Mas você pode ser empreendedor e ser empregado, não tem problema. Como eu falei, eu trabalhava no governo, tinha uma função, um cargo... E tinha teus negócios. E tinha meus negócios, ou seja, eu poderia empreender. Tinha meu negócio, tinha meus projetos, tinha várias coisas em paralelo, tá? Então, assim, falando até por experiência própria, como eu falei, eu comecei como um profissional autônomo. O que é um profissional autônomo? Ele não tem CNPJ. Tem empresa, tem nada, né? Ele vende o negócio, na hora que ele vende, que ele vai correr atrás de faturar uma nota fiscal que existe. A empresa pede, cadê a nota, né? Aí, cadê a nota? Aí eu falei assim, cara, aí na época, da mais antiga, eu não sei se agora ainda tem isso, tinha aquele recibo da papelaria. Sabe? Ah, sim. E aí a gente pegava aquele recibo da papelaria e falava, prestei serviço falar tal. que ainda tem. Ainda tem, né? Ainda tem. E ainda fazia isso. Aí beleza. E não tem nenhuma legalidade, isso não serve pra nada. Né? O carimbo, por exemplo, ninguém usa mais. Né? Tem um GovBR com assinatura digital, enfim. Mas eu comecei assim. Por que eu fui botando CNPJ? Porque eu gosto do título? Não. Porque o mercado me exigiu. Quando eu cheguei num cara lá que ele falou, não,
Eu não faço negócio contigo enquanto tu não tiver um CNPJ. Né? Então essas coisas eu fui aprendendo, mas não foi assim. Eu fui ali no... O Sebrae ensina a fazer isso. Alguns locais ensinam, tá? Mas eu aprendi... Foi um aprendizado empírico, né? Eu fui aprendendo na porrada, na verdade, né? A porrada veio e eu falei, não, eu não vou pagar tudo isso de imposto, né? E aí eu fui correndo, tá? Chorar com o DARF na mão, né? Exato, né? E aí, assim, não é possível que eu vou viver de imposto, né? E aí fui falando. Então, pra resumir aí pra pessoa que tá ouvindo, é o seguinte, não tenta aprender pra porrada como eu aprendi. Pô, o Sebrae... Eu gosto de falar do Sebrae... Eduque-se, né? Educa. Eu gosto de falar do Sebrae, porque o Sebrae realmente é uma coisa assim que... apesar de ter concorrência, mas ele é um órgão respeitado, de referência, né? Não é porque eu sou instrutor, consultor lá não, mas assim, tem ótimas apostilas lá que fala todo o beabá. Mas você vai ter que estudar. Ou você estuda, ou você vai aprender na dor. Ou paga quem sabe, né? Ou vai pagar quem sabe. Ó, tô aqui como consultor, quem quiser montar um negócio aí, orientar, tô aqui. Aí, ó. Mas tem 3 caminhos. Ou você aprende estudando, que foi o meu caso, mas eu aprendi na porrada também, né? E tive que estudar. E também teve um momento que eu tive que pagar pra alguém me ensinar. Porque uma coisa chamada tempo Exato. é o bem mais valioso que você tem, né? Eu ficava, quer saber? Eu não vou ficar me matando por isso. Eu vou pagar alguém e eu falar, ó, corre atrás disso. Enquanto eu for correr em coisas mais importantes que eu posso fazer. Pertinente aos teus negócios. Né? E até essa mentalidade é algo pra gente, vamos dizer, é difícil, né? A gente, no começo a gente é muito apegado com o negócio. A gente é muito centralizador e a gente é muito assim, eu quero economizar e tal. Aí depois tu pensa, mas aí tu não é vale empresário, você é eu empresa que eu chamo. Você é eu empresa. Você quer fazer tudo, você é um comercial, você é o técnico, você é o cara que paga a contabilidade, você quer fazer tudo. No começo dá, e tem que ser feito mesmo, tá? Mas se você quiser escalar e falando de startup, você vai ter que chamar parceiros, sócios, contratar pessoas e tudo mais. Né? Dividir pra conquistar. Exato, dividir pra conquistar. Gostei aí, né? O cara já quer... O Gengis Khan, isso aí que eu falou foi... Pra guerra lá, né? Parece o Gengis Khan falando, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que... Para escalar, a gente tem que realmente... não dá pra crescer sozinho, né? Poxa, o Kleber já tá me apontando ali. O nosso tempo tá chegando ao fim. Mas queria fazer um agradecimento, né? Ao Renier Freitas. Agradeço, foi muito bom todas as informações. E agradecer ao Jonathan também, que foi o nosso co-apresentador hoje. E queria que você tivesse a oportunidade de falar pro teu público, deixar tuas redes sociais, link. Pode falar, vai ficar, o Kleber vai colocar bem aqui, ó. Fala diretamente com o pessoal, a tua mensagem, né? Do teu propósito, do teu legado, qual a mensagem, a dica que você dá pra quem tá te ouvindo. Tá ótimo. Primeiro eu quero agradecer novamente pela oportunidade, né? Tá falando de educação, falando de inovação, tecnologia, empreendedorismo, essa parte social, né? Que é um dos pilares de hoje, do que eu trabalho, o propósito que eu faço. Hoje o meu propósito é inovar a educação na Amazônia. Eu sou um amazonense, eu acho que só através da educação pode mudar tudo, tá? E em qualquer área mesmo, de modo geral. Para quem quiser me acompanhar um pouco, aí eu tenho, de novo, as bandeiras que eu disse aqui, né? Minha parte pessoal, meu Instagram, todas as minhas redes sociais, na verdade, ela é Renier Freitas. Tá? Renier é um palíndromo, né? Dando uma aulinha aqui. Ele lê de trás para frente, Renier Freitas. No Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo é Renier Freitas. Também tem um site que é renierfreitas.com. Lá tem todas as minhas palestras, mentorias, onde eu passei e tudo mais, e contatos, que você pode falar comigo. Também eu tenho a minha empresa de consultoria, que é a EduStream. Lá eu falo um pouquinho mais dos produtos e serviços que a gente oferece, né? Também tem lá os contatos. Caso você queira escrever um projeto de alto impacto, vários projetos que eu já desenvolvi, não só para o setor público, mas para a empresa privada, também posso ajudar você a também migrar para o meio digital, né? Que é um grande desafio, né? Como levar a educação inovadora para o meio digital? Então posso te ajudar aí com 20 anos de experiência e formação que eu venho estou sempre estudando, eu sou um eterno aluno, é isso, né? A gente tem que estar sempre estudando. E aí, por último, né, não menos importante, né, até fazendo um respeito à camisa que eu estou usando aqui, a Edunovan. A Edunovan é a educação inovadora da Amazônia, é um negócio de impacto social, a gente faz muitas ações, todas são gratuitas, basta você acompanhar nossas redes sociais de novo. Todas as nossas redes sociais aí do Novan, Instagram, Facebook, YouTube, né? A gente está com mais de 2.300 inscritos no canal do YouTube, a gente quer chegar a 2.500 aí, contamos com vocês. A gente vai voltar aí com as lives. Hoje a gente está com mais ações estratégicas nesse nosso 7º ano que a gente vai completar, né? Ano passado a gente fez uma ação grande com a Campus Party, a gente levou mais de 50 atividades, 50 palestrantes do Amazonas, da Amazônia para todo o Brasil, para todo mundo, né? Porque a Campus Party é um evento internacional.
E quero agradecer novamente aqui o contato da Amazônia Inovadora, né? Que aí eu até tô confundindo com o nome do nosso projeto aí do Novan, que faz todo sentido. Obrigado. É isso aí. Então, nos vemos no próximo programa Amazônia Inovadora. Até mais.